Já foi. Vamos ver se a Irani verifica para nós. Eu não vejo. Nossa, 12 mil joinhas. Celular. Entrou. Vocês estão vendo aí o Batman e o Darth Vader? Sim. Então vai mudar. Bom, pessoal, nós já estamos no nosso site, no nosso Facebook da Igreja Presbiteriana, mais uma vez aqui, como todas as sextas-feiras, na Central de Boas Novas. Hoje a gente está estreando uma plataforma nova que eu espero que dê menos problemas com o áudio. Algumas pessoas deram um feedback para nós de que o áudio estava com algum probleminha e então fomos procurar uma nova plataforma, uma plataforma um pouco mais profissional e agora então eu espero que hoje saia tudo bem. Hoje nós estamos nós quatro, para quem está lendo o nome aí, mas eu faço a questão de dizer, eu sou o Massal, presbítero da Igreja Presbiteriana, o Edson Souza é presbítero também na nossa igreja, e os nossos dois pastores, o reverendo Flávio e o reverendo Carlos Eduardo. E o nosso ilustríssimo convidado, que é presbítero também da nossa igreja, Hamilton Ribeiro. E eu já vou começar falando um pouquinho sobre ele. O Hamilton é formado pela PUCamp, em análise de sistemas, e tem pós-graduação pela Unicamp, tem MBA também pela FGV, e em 1999, e aí vocês vão ver por que nós convidamos o Hamilton para falar sobre esse tema hoje, que é as finanças, que é esse duro momento que nós estamos vivendo nesta crise, né? Ele, em 1999, fundou uma empresa chamada Functional Card, a sua primeira startup, junto com alguns investidores. Ficou à frente por 19 anos e chegou a vice-presidente dessa empresa. Em 2014, ele, num período sabático, foi estudar nos Estados Unidos, no Babson College, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e em Harvard também. Voltou de lá e resolveu empreender novamente em alguns outros negócios. Conhece bem, então, o tema empreendedorismo. Dá aulas na FGV e, atualmente, ele é consultor no grupo BPay, que é um grupo que trabalha com meios de pagamento, com essa questão que hoje está revolucionando o mercado financeiro. Além de ser também diretor, participar da diretoria da nossa AIA, querida AIA, a Associação Evangélica Assistencial, o qual eu sou o presidente. O Hamilton divide comigo todos os dias, diariamente, todas as questões da nossa querida AIA. Mas vamos lá, então, vamos pedir para que cada um faça a sua introdução, faça os comentários iniciais sobre esse tema que eu vou botar aqui para vocês. Hoje a gente tem até banner, né, para rodar, que é esse aqui, ó, Vida Financeira na Crise, com o nosso querido Hamilton Ribeiro. Então vamos começar aí, até com ele mesmo, fazendo as considerações iniciais e depois os outros. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês quatro, né? Eu acho que vocês têm trazido temas aí importantes. A vida financeira realmente é um tema importante. Eu não sou de finanças, né? Eu trabalho numa empresa hoje voltada para a área financeira e, semelhante, acho que qualquer brasileiro, a gente tem que olhar esse período, que é um período realmente crítico, e ver realmente como é que a gente gasta o nosso dinheiro. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E realmente é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Pastor Carlos? Boa noite também para quem está aqui com a gente na tela e para quem está nos vendo pela tela, porque a gente sempre, a cada semana, tem aumentado o número de pessoas que participam aí com a gente nesse programa de interação, de envolvimento, uma conversa bastante informal, mas constantemente produtiva. Eu queria, nesse início de programa, mandar 2 abraços. Eu estou usando aqui a camisa do
reflexo para homenagear a mocidade da nossa igreja, porque essa é a semana da mocidade presbiteriana. Então, eu queria mandar um abraço para os nossos jovens que estão nos acompanhando. E um outro abraço também para aqueles que trabalham na área de saúde. Hoje é dia da enfermeira e eu quero dar um beijo especial na Gabriela, minha nora, que é enfermeira, então mandar um abração para ela e um beijo para minha neta Sofia, que a Gabriela só vai me deixar ver em agosto, que é quando ela nasce. Tudo bem. Flávio? Boa noite a todos. Vamos falar sobre esse tema tão importante de uma forma geral e mais do que nunca nesse tempo de crise que a gente vive, né? Creio que a gente vem com orientações boas aí, uma palavra sempre abençoada. Que seja um bate-papo muito bem conduzido, que as palavras aqui cheguem aos corações de todos que estão nos acompanhando. É isso aí. Eu quero também dar o meu boa noite a todos, dizer que estou muito feliz em participar mais uma vez do Central de Boas Novas e inaugurando aqui a sessão Maguila, né, sessão de abraços. Quero dizer que estão nos assistindo já a Irani dos Santos, Marineide Aranha Neto, Márcio Amarino, também Neuza Rocha, Eunice Paulo, Ju Baroni, Lídia Mena, Eva Vitória, Acácia Gediel Cul, Edi Leite, Leila Machado, Celso Amarino, Ederli Rodrigues, Mauro Dias e Keila Mendes. Todo mundo aqui curtindo a nossa live. Beleza. Vamos começar então com uma pergunta quente a Milton, para o Hamilton. Olha só, Milton, estamos vivendo algo inusitado e novo. Entende que existe algum negócio a se empreender nesse momento? Já que falamos tanto de empreendedorismo, né? Você trabalhou com tanto e trabalha com tanto nessa questão. Qual seria a sua opinião sobre esse tema? Bom, a gente fala que empreender é uma vertente agora, né? A gente brinca, né? Até nas nossas aulas lá na GV, a gente fala assim que antigamente uma mãe chegava para um filho e falava assim: filho, você vai prestar concurso, né? Você vai ser funcionário de tal companhia. E hoje é aquela preocupação, né? Você vai empreender, né? Porque empreender, acho que está na... Primeiro que o brasileiro gosta muito de empreender, né? A gente vê até nas profissões as pessoas que não são empregadas, né? Como elas empreendem, né? O mercado agora está numa recessão, né? Ou melhor, vai entrar numa recessão maior ainda, né? Isso a gente tem em qualquer jornal que a gente assista, a gente vai perceber esse tipo de informação. Uma questão que a gente fala também no empreender é assim: você deveria empreender numa área que você conhece. Então, por exemplo, se você é um cara, sei lá, você é um cara que tem uma profissão, você é você é um engenheiro, você é um professor, e de repente você tem um sonho de ter um restaurante, um café, né? Todo mundo queria ter um café, que esse café fosse um café de sucesso. Mas tem que olhar o mercado hoje e primeiro tentar fazer com que você empreenda numa área que você tenha conhecimento. O sucesso, a tendência de sucesso é muito maior. Agora, eu diria que nos próximos 4 meses é um tempo de observação. Não existe um setor ainda que, pelo menos eu e aquilo que eu tenho lido e participado de webinar, coisa e tal, que seja um setor mais promissor, tá? A gente tem que se reinventar, né? A gente fala, inclusive, que o reinventar faz parte do empreender, mas no momento eu diria que você tem que observar. Infelizmente, eu não tenho um setor que eu entenda hoje como o setor específico para você empreender. Eu acho que é um momento de observar. Devem surgir novos negócios, né? A gente ainda sabe que negócios que onde você coloque a internet como meio, né? É uma tendência, mas infelizmente a gente tem visto, inclusive com amigos nossos, amigos do grupo aqui, pessoas que fecharam seus negócios em virtude daquilo que está acontecendo. Então, eu acho que o momento é um momento de observação, não é um momento de empreender em negócios novos.
Tá bom, então vamos falar dos negócios existentes, né? Ou seja, alguns dos setores tiveram, assim, de imediato um baque enorme, né? A gente tem conversado, né, nessas semanas aí que se passaram. Qual deles que você acha que foi mais afetado? E existe alguma chance de recuperar? Então, vamos ver. Inclusive, uma das empresas do grupo é uma empresa voltada para a área de turismo, dentro do grupo que eu trabalho. Turismo foi, sem dúvida alguma, o setor mais afetado, né? Por quê? Né? Até nós estamos brincando um pouquinho antes, o Edson contou uma piadinha de um cidadão que o carteiro estava chegando em casa com uns boletos e ele falou que o carteiro fique em casa, né? Então, assim, a gente está em casa, então a gente não está viajando, a gente não está fazendo curso fora, então esse setor está muito mesmo prejudicado. Tende a voltar? Tende, só que são dois fatores. Um é a volta da economia. O outro fator é o seguinte, você estaria disposto a viajar? Imagine que em julho a economia pudesse já estar ok. Você viajaria? Você iria enfrentar um aeroporto, um voo de X horas para ir para um lugar que você não sabe como é a população? Então, esse setor ainda vai passar um bom tempo onde as pessoas vão ter que começar a se habituar. Eu ainda acho que, inicialmente, ele vai ser movimentado novamente por reuniões de trabalho onde houver a necessidade, visto que hoje a gente tem usado ferramentas, eu, por exemplo, uso uma dessas ferramentas que a gente está usando agora praticamente o dia todo. Eu até contei semana passada, foram 5 plataformas diferentes que eu usei, inclusive uma dessa que eu estava fazendo o teste com você, Marcelo, mas para mim é o setor mais prejudicado, mas ele vai ter que se reinventar. Não sei ainda quais são as atitudes, até porque eu não sou do setor de turismo, mas com certeza é um setor que vai ter que se reinventar. Complementando um pouquinho o que o Hamilton está falando, né? Se o turismo está afetado, né? E aí a gente pode falar até de duas vertentes, turismo de passeio, de entretenimento e turismo de negócios, né? Então, assim, na mesma linha, aeroportos, as companhias aéreas, né? Tudo que envolve isso. Hoje eu dou consultoria também para uma empresa que atua em 8 aeroportos e todos semi-parados, né? Acho que somente a questão das cargas aí, de voo de cargas, que está ainda se mantendo e talvez até tendo um aumento, assim, um pouquinho em alguns aeroportos, mas passageiros realmente, alguns aeroportos aí chegaram a 5% da sua capacidade. O aeroporto de Congonhas está fechado, foi fechado. Todos os voos do aeroporto de Congonhas estão fora. Então, são alguns setores que realmente tiveram esse baque muito feio mesmo nessa parada, né, que nós demos. Mas, mudando um pouquinho agora e indo para o lado dos nossos pastores, Reverendo Carlos Eduardo, você acha que a pandemia, ou esse momento que nós estamos vivendo, é um bom teste ou desafio para testar a fidelidade do cristão quanto aos compromissos com a igreja, desde que ele tenha dinheiro, né? Mas, enfim, essa é a pergunta. Bom, na verdade, se nós pensamos do ponto de vista mais amplo, não é o momento pontual deste tempo que estabelece como é a nossa fidelidade a Deus. Isso é uma situação que já vem desde um compromisso que a pessoa tem junto a Cristo, com a igreja. Então, a pandemia é só um lustro que vai dar nessa questão da fidelidade que as pessoas vão ter para com Deus. Por que nós contribuímos? Por que nós participamos da vida financeira da igreja? Primeira razão de participarmos é uma demonstração de confiança em Deus. Essa confiança em Deus, a gente já mostra isso acontecendo há muitos anos, há muito tempo atrás. Não é só agora. Não é só em função de um problema que tem uma ordem mundial. Agora, por causa desse momento, então eu vou confiar mais ou menos em Deus. Isso aí deve ser parte de uma carreira cristã, de um tempo que a gente tem de vivência com Deus.
uma outra coisa além da confiança, é a manifestação de um coração grato. O coração grato faz com que eu tenha prazer em contribuir com a obra de Deus, com a evangelização, com o culto, com a igreja, ou seja, aquilo que Deus me dá, eu desperto no meu coração o desejo de contribuir, fazer com que isso possa acontecer. E aí, quando a gente fala sobre isso daí, naturalmente, nós pendemos um pouco para falar a respeito do dízimo, né? O dízimo é apenas um termômetro daquilo que é, de fato, a nossa fidelidade, o nosso coração grato, a nossa confiança em Deus. Porque à medida que isso, de fato, se dá, eu sei que aquele percentual, aquele valor, ele é comprometido com as coisas que Deus me concede como uma parte, né, de devolução a Ele, de entrega a Ele, mas numa manifestação sincera, confiante, grata ao Senhor. E por isso que isso é alguma coisa que se coloca para que sirva para a igreja, para o reino de Deus. O dízimo não é alguma coisa que a pessoa administra sozinha, eu escolho para onde é que eu direciono, para onde é que eu vou fazer. É aquilo que pertence a Deus e manifesta, então, a nossa fidelidade sempre ao Senhor. Então, a pandemia apenas realça esses princípios de confiança e gratidão, que deveriam ter vindo já desde muito tempo. Aí deve continuar. A pandemia passa, isso deve continuar. Agora é apenas um exercício a mais de como é que nós, então, confiamos a Deus no sustento para as nossas vidas e como é que, então, nós participamos do reino de Deus com ela. Na mesma linha, reverendo Flávio, e o reverendo Carlos Eduardo aí elogiou o pessoal da nossa UMP, né, os nossos jovens, né, porque a semana aí é de lembrança sobre eles, né, sobre a organização deles. Você acredita que os jovens atuais têm plena consciência dos compromissos financeiros com o reino de Deus? A gente está dizendo isso porque eles estão iniciando na sua jornada profissional, aí, na jornada de ganhar dinheiro, né, ganhar sustento, né? E muitas vezes a gente ouve, né, que alguns podem ser mais inconsequentes que outros, etc., uma nova visão com relação. O que você acha sobre essa questão, sobre a consciência deles com os compromissos financeiros do reino de Deus? Bom, pensando na expressão plena consciência, eu acredito que nem todos, não só jovens, tá? Isso seja um desafio para todos, para o que é jovem e para aquele que é adulto. Né? Eu acho que isso vai depender muito do grau de maturidade, até cristã mesmo. Porque você tem hoje, eu vou defender, né? Mas você tem adultos que não têm plena consciência disso ainda. Né? Na mesma medida que você tem jovens, bem jovens, e que já têm essa consciência. Mas, de uma maneira geral, pensando no contexto da juventude, eu penso em 3 situações. Né? Alguns estão aí batalhando para entrar numa faculdade, né? Batalhando para o início de uma construção de uma vida profissional, outros já batalhando para sair da faculdade, conseguir uma oportunidade de estágio ou até mesmo emprego. E paralelo a esses grupos, a gente tem jovens já mais maduros, que já se formaram, que já estão até estáveis na vida profissional, estabilizados, e para esse grupo eu creio que sim, são jovens mais maduros e talvez assim mais comprometidos, que já têm mais consciência. Eu acho que é preciso a gente entender que algumas coisas vêm com o tempo, nesse processo de transição entre a vida de estudante e o início de uma vida profissional, o início de uma carreira, e aí a administração dos recursos, né? Aquilo que, sei lá, primeiro salário que a pessoa vai receber, né? Então, eu acho que há um processo de transição aí, de maturidade, que vem com o tempo, né? Então, essa plena consciência, talvez para jovens mais maduros, que já estejam aí trabalhando e que entendem esse compromisso dessa forma. Uma coisa que eu penso também é que a gente precisa falar mais sobre isso.
a gente precisa pensar até como igreja em projetos, aulas que abordem mais o tema educação financeira, não só sob a perspectiva do dízimo e das ofertas, que é a nossa responsabilidade, mas de uma educação financeira mesmo. Às vezes, a minha impressão é que, para a gente não cair no extremo das igrejas que comercializam o evangelho, né, de uma forma totalmente deturpada, que só falam em finanças, a gente, às vezes, caia num outro extremo de tratar muito pouco sobre o assunto. Então, a gente precisaria de mais equilíbrio para tratar esse assunto financeiro com mais naturalidade, inclusive, assim, pensando na formação das nossas crianças, adolescentes e jovens, para que quando eles venham, né, a ter os seus recursos, a ter o seu salário, isso já seja algo implementado no coração deles, essa questão do compromisso, porque para que não seja, de repente, um paradigma ser quebrado depois, né? O jovem não dá o dízimo, o jovem tem dificuldade com dar oferta, em dar oferta, em receber, em reconhecer a gratidão, em reconhecer a responsabilidade de participar da vida financeira da igreja. Então, eu creio que para esses jovens mais maduros, estáveis na vida profissional, isso seja uma realidade, né? Vejo que tem consciência com quem eu converso. Alguns já abriram até para mim assim, eu ainda não consigo dar o dízimo porque meu coração... É questão de obediência, não é questão de sentir no coração, né? Às vezes a gente fica limitando a nossa obediência, eu não sinto no coração que eu tenho que obedecer a Deus, não espera sentir. O nosso coração não é um bom termômetro para isso, né? Então é questão de obediência, de fidelidade... mas assim... É o que um pastor dizia, né? E é meio clássico isso, né? Às vezes a gente é convertido ao Senhor, né? Mas o nosso bolso ainda não está convertido. O bolso, né? Eu acho que a gente precisaria falar mais sobre o assunto com a nossa juventude, sem constrangimento. Tantas vezes, né? A Bíblia fala tanto sobre finanças, né? Tantas e tantas vezes, a gente precisaria tratar mais disso com eles para que eles encarassem com mais naturalidade, sem grandes dificuldades. Legal. Edson, a gente tem alguma coisa aí, alguma pergunta? Eu acho que passando rapidamente aqui eu vi algumas, mas não sei se você... Só registrar aqui o Eli Leite está assistindo aqui, participando com a gente, de Senador Pompeu, no Ceará. Está mandando uma boa noite para todo mundo aqui. Boa noite. Sérgio Dias... Marcos Ricardo Fidelis, Ju Baroni, Luiz Carlos Lima, Thaís Rodrigues, Paulo Formaggio, a Márcia Benitelli, agradecendo o comentário do Hamilton com relação aí ao turismo aéreo, né, ao aéreo. Também Fernando, área dela, Fernando Frinco, desculpe se eu estiver errando aqui a pronúncia, a Karen Lopes, a Valéria Ribeiro, também a Maria José Marine Delfim, Maria José Dias e a Valéria Ribeiro já citei. A pergunta para o Hamilton é a seguinte: Hamilton, as pessoas estão com menos dinheiro e têm que escolher alguns boletos para pagar. Paga o quê? Já que não dá para explicar o carteiro. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria falar uma coisa sobre o dízimo que o pessoal estava falando. Um dos nossos pastores, eu não me lembro se foi o reverendo Carlos Aranha, contava que um irmão chega para ele e fala que queria orar porque era o primeiro emprego dele e ele queria ser dizimista. E o pastor ora e ele começa a dar o dízimo. E vamos imaginar que ele ganhasse R$1.000, então ele dava R$100 de dízimo. E aí, passado um tempo, ele ficou contente que ele passou para R$5.000, e aí ele foi lá, pastor, eu queria orar novamente, porque Deus abençoou e eu estou dando R$500 com ele. Aí, passado um tempo, ele conseguiu um cargo muito bom, ele ganhava R$20.000. E aí ele falou, pastor, eu queria conversar com o senhor. E aí o pastor falou, mas o que é? Ele falou, olha, pastor, na realidade, eu dava R$100, depois eu dava dando R$500, mas agora, R$2.000 eu acho muito dinheiro. Então, eu queria que o senhor orasse. O que o senhor acha? Vamos orar para Deus, rebaixar o salário novamente para 5 mil, você vai dar 500 com satisfação. Então, para mim, é o seguinte, dízimo é uma coisa minha com Deus.
é Deus que toca e a gente é uma responsabilidade, eu acho que vale a pena. Eu, na minha classe lá de princípios básicos, a gente fala muito sobre isso, né? Mas voltando aí, que boleto pagar, né? Então, na realidade, assim, a gente tem perguntas mais fáceis, né? Mas eu imagino que existem boletos que geram questões específicas para o teu dia a dia. Então, vou imaginar, se eu tivesse aliás, conta de luz não é boleto, tá? Boleto é dentro da classificação da área financeira, tudo que é utilidade aí, né, não é boleto, mas se você tivesse uma conta de luz para pagar, que se você não pagasse, ela iria cortar a tua energia, talvez ela fosse uma das primeiras, né? Então, eu acho que aqueles serviços que vão, principalmente no fato de que você hoje está dentro de casa, ou deveria estar dentro de casa, tudo aquilo que a conta de gás, a conta de água para quem tem que pagar água, acho que essas são as emergenciais, né? Quando a gente fala de dízimo na minha classe, a gente fala que a primeira coisa que a gente devia tirar é o dízimo, porque Deus é fiel, né? E eu acho que a experiência do dízimo é algo fantástico. A gente tem uma experiência aqui em casa muito forte com isso, de quando até às vezes a gente estava apertado e a gente dava o dízimo e aparecia mais uma aula para a Elisa dar, e isso era suficiente para a gente pagar as despesas. Então, é um desafio, dízimo é desafio. Mas voltando na tua questão, eu acho que se eu tiver que escolher, se eu não consigo pagar tudo, eu deveria privilegiar isso. E numa segunda etapa, aquilo que eu deixei de pagar deveria ser prioritário sobre aquilo que eu tenho que pagar. Então, no segundo mês, a conta de luz atrasaria e eu pagaria aquele outro boleto. Mas acho que, acima de tudo, né, a gente tem falado, esse momento é um momento para a gente pensar muito bem naquilo que a gente gasta. Então, assim, supérfluo a gente tem que cortar de vez, né? E supérfluo pode ter... A gente vai falar, eu não estou comprando roupa, não estou saindo de casa, mas você pode ter supérfluo na tua compra de comida, você pode ter supérfluo numa série de outras coisas. Então, acho que a gente vai ter que se reinventar, realmente. A gente vai ter que olhar cada uma das nossas despesas. Eu, particularmente, eu tenho uma planilha que faz anos já, e eu tenho dia a dia, é uma forma de planejamento. Eu tenho dia a dia o que vence, porque, às vezes, alguns dos boletos, eles não chegam por algum motivo. E se não chegar, é tua obrigação pagar aquele boleto. Então, eu tenho uma relação eletrônica dizendo, hoje vence tal coisa, hoje a gente te pagar tal coisa, e eu acho que esse controle a gente tem que fazer. E tudo que for supérfluo, tem que cortar, não tem jeito. A gente sofre com isso, sofre, né? Algo a mais, puxa, é tão gostoso aquilo lá, deixa de ter essa opção desse mês, né? Espera-se que isso vá passar. Não existe data, planejamento a gente faz, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu falei aquela vez, aliás, falando, eu até pensei na Márcia Vinitelli, que é da área. As pessoas vão ter que acostumar com os novos serviços. Eu vou ter que estar disposto aí. Eu não sei se em julho, ou não sei que mês, quando voltar, eu não sei se eu vou na pizzaria que eu tanto gosto de comer pizza para comer uma pizza, entendeu? Então, as pessoas vão mudar os seus hábitos, né? Já se fala em alguns postos de trabalho que vão continuar sendo na sua casa, vão ser home office. Algumas empresas estão dispostas a abrir mão disso, porque elas até acabam liberando as estações de trabalho, espaços que hoje elas pagam para ter. Então, se eu tenho uma companhia de trabalho que ela tem 3 andares, de repente, um dos andares ela vai devolver, né? E o cara que recebe o aluguel não vai ter mais aquele aluguel. Então, as pessoas têm que se reinventar. Marcelo, me permita, Marcelo, só uma pergunta que passou batida aqui do Fernando Frinco. Pergunta se o pastor Carlos Eduardo ou o pastor Flávio tem conhecimento se a Junta de Missões oferece alguma opção, alguma ajuda, alguma instrução para o sustento dos missionários que estão fora. Se vocês têm alguma notícia sobre isso. É difícil, a pergunta vem fora do Brasil, porque fora do Brasil a gente tem uma agência missionária, dentro do Brasil é outra agência missionária. Dentro do Brasil, a Junta de Missões supre as necessidades e os pagamentos, né, de cada um dos missionários, e plano de saúde e tudo mais. Enquanto que, né, para os missionários que estão fora, sempre há um levantamento especial de ofertas, e muitas vezes o próprio missionário tem que levantar boa parte daquilo que é o seu sustento, né?
Então, são mecanismos diferentes, as agências trabalham de maneira diferente, cada uma administrando a sua receita particular, né? Ok, Marçal. Eu acho que também essa pergunta, não sei se era exatamente assim, mas se esses missionários estão tendo alguma dificuldade, né? E se de repente há uma ação, seja das agências aí, para suprir um pouco essa deficiência, né? Se a agência cobre esse missionário com uma parte e outra parte vem de doações conseguidas por ele, que agora está diminuindo, se de repente as agências estão tomando alguma ação. Então, não sei se o reverendo Carlos sabe de alguma ação diferente das agências aí. Não, a pergunta específica é se as agências estão orientando os pastores, os missionários, para superar esse momento difícil. Tá. Sim. Tanto que a própria APMT abriu uma campanha para que qualquer pessoa que quiser participar disso, porque em função do sustento dos obreiros que estão fora do país, ser geralmente em dólar ou conforme a região em euro, aquilo que equivaleria vamos supor, a R$200 em janeiro, hoje, com esse aumento de dólar e de euro, o que são R$200? Então, tem havido essa dificuldade, porque os nossos orçamentos aqui no Brasil são todos eles feitos em reais. As igrejas estabelecem seus orçamentos e vão do início até o final do ano, vão dar a mesma quantidade em reais. Só que aquilo que é transferido para os obreiros, de janeiro para dezembro, vai naturalmente haver uma queda em função dessa variação de moeda. Então, a PMT tem feito um apelo para o engajamento das pessoas, aqueles que quiserem participar, inclusive a gente coloca aqui, entre em contato com a secretaria da nossa igreja, com a tesouraria, se você quiser mandar uma oferta para os missionários, a gente pode repassar sua oferta também para eles ali para ajudar. Beleza. Vamos voltar para o Hamilton. Hamilton, qual o melhor investimento para o momento? Seria o dólar? Bom, o dólar, na realidade é o seguinte, o dólar ele não tem teto, né? Eu já ouvi de alguns, eu participei de alguns webinars essa semana aí, e eu já vi especulação de dólar a 7. Vamos dizer uma coisa, o dólar, ele não volta mais num patamar de 4 e pouquinho, tá? A gente acredita que ele vai subir ainda, e quando ele descer, ele vai ficar na casa dos 5, né? Sou eu que estou dizendo isso? Não, de novo, eu não sou corretor. Aliás, eu tenho uma surpresa para vocês aí, que eu vou falar daqui a pouquinho também sobre o aspecto de conhecer um pouquinho mais sobre a questão de investimentos. O dólar é uma boa? Agora a questão, que a gente sempre fala, né? Para você ganhar dinheiro hoje, você tem que saber comprar. E hoje a própria compra de dólar em espécie, ela está alta, né? Esse valor que a gente vê lá, que se entrar na cotação de dólar, agora acabei de entrar, estava 5,89, tá? Você consegue alguém que te venda 5,89? Não, né? Então sempre tem uma taxação em cima, né? Tem um nome específico para isso aí. Mas é uma boa? Pode ser. Normalmente, algumas pessoas compram dólar porque elas vão viajar. Então, sei lá, eu tenho uma viagem que eu quero fazer lá em janeiro, fevereiro, vale a pena comprar? A gente está numa economia, né, volátil, né? Dólar, ouro, sempre foram paixões aí, né? Agora, se você quer saber um pouquinho mais, então a questão é a seguinte, aí depois eu não sei como é que o Marçal consegue captar essas informações. Eu consegui, com a XP, um curso, tá? Para quem estiver participando hoje aqui da live, é um curso grátis, não vai ter custo algum. Aí a gente só tem que escolher temas. Então, um dos temas pode ser, o dólar é uma boa, quero começar no mercado financeiro, quero começar a aplicação, o que eu devo conhecer, o que eu devo saber. Então, coloquem temas, e o tema mais voltado será o tema que a gente vai fazer com que a XP banque um curso para quem estiver participando da live. Isso foi
eu combinei hoje com a XP isso daí, eles deram um ok para mim. Tá? Legal. Vamos operacionalizar da seguinte forma. Eu vou colocar o meu e-mail aqui nos comentários, e aí vocês me mandam um e-mail com a intenção de participar, né? Provavelmente vai ser um webinar, algo assim, né, Hamilton? Remoto. Um curso mesmo, remoto, né? Remoto, isso. Eu posso ter até 100 pessoas, tá livre, tá? E essa vai justamente ao encontro, né, naquilo que você me perguntou, né? Dólar é uma boa, então nada melhor do que a gente trazer alguém extremamente especializado, como a XP. Não estou ganhando nada para fazer isso, tá? Eu estou fazendo propaganda porque eu pedi um curso e os caras falaram, Milton, tranquilo. Vamos fazer um curso baseado na que tiver maior demanda de assunto aí. E o Hamilton dando uma aula de português também. Isso vai ao encontro, que é a expressão correta. E não de encontro, como muita gente fala. Sim. Quando vai de encontro é terrível. Quando vai de encontro é trombada. Mas olha só, então, repetindo, o meu e-mail está nos comentários. Quem tiver a fim de fazer o curso, Hamilton, muito obrigado mesmo, é uma surpresa mesmo, até nós não sabíamos, né? Você disse que ia ser surpresa para nós. Eu vou querer fazer o curso, sem dúvida. O teu valor é de... Então, me mande o e-mail e o tema que você gostaria de ver discutido aí, ou falado, né, pela XP. XP agora não é uma propaganda aqui também, mas para quem conhece aí, né, é um grupo que tem muito sucesso aí nessa questão de ensinar a como investir o seu dinheiro, a trabalhar com o seu dinheiro, né? Bom, agora, Milton, vamos cair para um lado que eu e você conhecemos bastante, mas é uma pergunta que nós temos, né? Ou seja, como ajudar instituições idôneas através do imposto de renda, e eu vou adicionar mais, através de qualquer outra forma. Como fazer isso? Você conta um pouquinho aí da sua trajetória na AEA, do seu envolvimento com o terceiro setor também, né? E como a gente fazer isso? Nós temos uma instituição na igreja e você vai falar sobre isso. Bom, primeiro, eu falando um pouquinho da AEA, né? Eu estou na AEA desde 2013. Eu fui vice-presidente de 2013 até meio de 2014, aí 14, 15, 16 e 17, eu fui presidente, o Marcelo entrou como presidente em... 2019. Isso, então, 19 e 20. De 14 até 18 eu fui presidente. Durante esse tempo eu pude participar de uma maneira bem intensa, vamos falar assim, intensiva aí, junto à FEAC. Eu fui vice-presidente, eu fui presidente do CEFEP, que é o Conselho da Federação das Entidades Parceiras da FEAC, que na época estavam com cerca de 89 instituições, tanto da área de educação, assistência, saúde, e então assim, existem alguns órgãos extremamente competentes a partir no qual você pode fazer a doação. Primeiro, obviamente, puxando sardinha para o nosso lado, a gente vai falar com a AEA. Então, a AEA você pode destinar todo mundo que paga imposto de renda. Então, a gente está na época agora, né? Até o governo esticou, normalmente era até o mês de abril, esticou mais esse mês. Quando você vai fazer a declaração de imposto de renda e você tem um imposto a pagar, você pode destinar até 6% do valor a pagar para uma organização. No caso, a AEA seria uma delas, tá? Então, essa é uma forma de você destinar. O Marcelo vai passar depois aí links, sites para você poder conhecer um pouquinho mais esse programa. Isso está no nosso site também, no site www.aeacampinas.org.br. Lá você tem essa informação. Uma outra forma que se pode ajudar seria dar um dinheiro direto, né? E aí a gente tem... a gente também pode falar, ou vai para a AEA, mas tem um programa agora que foi lançado pela FEAC, que é o Mobiliza Campinas. Esse programa, a FEAC disponibilizou
5 milhões e a ideia era alcançar 10 milhões de reais. Então, como é que funciona isso, né? Algumas organizações foram convocadas, a IA foi uma delas. Nós indicamos, se eu não me engano, cerca de 150 famílias, e essas famílias, elas acabaram recebendo um cartão com R$200 para serem usados em 5 meses. Então, cada mês elas receberam R$200, totalizando R$1.000. Qual que era a ideia do cartão e não uma cesta básica? A ideia é que, através do cartão, você poderia movimentar o comércio local de onde você mora. E, com isso, você não só estaria ganhando as mercadorias através da compra, né? Mas como você também está fazendo com que o seu Manuel lá da padaria ou do supermercado consiga movimentar o negócio dele. Então, passa a ser uma forma de a FEAC ajudar as pessoas e as pessoas movimentarem o comércio local. Então, uma ideia bem mais interessante do que simplesmente dar uma cesta básica. Mas a gente está passando um momento onde muitas pessoas estão precisando de ajuda. Então, você pode também entrar no FMDCA, o Marcelo também vai colocar, e lá destinar para alguma outra organização social, caso você não queira doar esse dinheiro para a IA. A gente tem percebido, né, até isso tem até a ver também com a questão de dinheiro, né? Às vezes a gente fala o seguinte, olha, sei lá, sobrou algum dinheiro na minha conta, né? Aquele filme lá, A Lista de Schindler, ela é um filme que sempre me chamou a atenção. Aquele momento onde ele, para quem já assistiu esse filme, né, ele está com aquele carro e aquela cena comove muito a gente, né, quando ele fala, poxa vida, quantas pessoas mais eu salvaria, quantos judeus mais eu salvaria com esse carro aqui. Então, eu acho assim, embora a gente esteja falando sobre investimento, sobre questões de planejamento financeiro, eu acho que é um momento, né, não teve um momento talvez tão forte na nossa história onde a gente precisasse ajudar. Tem gente que realmente está sem emprego, tem gente que não está só sem emprego, mas ela está sem comida, e eu acho que esse é um papel nosso de cristão, né? Esse é um papel muito forte de como eu posso ajudar. A gente tem distribuição de cesta básica também, a Junta Diaconal tem feito um trabalho, a própria IA tem feito o trabalho, então, assim, não faltam formas de você poder efetivamente ajudar, né? E isso é bíblico, né? Como é que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu posso estender minha mão, né? Então, eu acho que é um momento da gente realmente reavaliar os nossos atos e reavaliar como é que a gente pode ajudar. Mas, fora disso, tem uma série de programas, né? Então, tem a questão da IA, tem a questão da FEAC e o próprio FMDCA, onde você pode destinar parte do teu imposto. Isso realmente é uma coisa que o governo permite, não, é algo que já é da legislação e você pode estar doando parte daquilo que você estaria destinando ao governo. Muito bom. Tudo isso que o Hamilton falou é um resumo. Eu coloquei durante aí a fala do Hamilton, acho que vocês viram algumas páginas onde vocês podem navegar, né, e procurar mais informações. Se tiver alguma dúvida, independente de ser a instituição AEA ou não, mas pode ligar para a gente tem como informar você a chegar a outras instituições. De repente, nós atuamos com crianças, né, educação básica e educação também de fortalecimento de vínculos lá no Conviver. E, de repente, você quer ajudar idosos, né, que também é um drama. De repente, você quer ajudar pessoal de recuperação de drogados e tudo mais, temos a ATAV. Então, enfim, nós podemos dar várias informações para vocês. Eu creio que isso tudo que o Hamilton falou, além do nosso mandato, né, de missão por Jesus, para chegarmos a pessoas assim, a pessoas que estão necessitando,
além de tudo isso, eu creio que esse momento específico que nós estamos vivendo, de reclusão, etc., está fazendo com que nós repensemos nas coisas que nós temos. Repensemos em tudo aquilo que Deus está nos dando, permitindo nos dar, e, de repente, a gente talvez possa compartilhar um pouco mais com outras pessoas. Né? Deixa eu complementar depois, né, só mais uma coisinha. No passado, né, a gente falava muito sobre uma correção monetária, uns juros que um dinheiro aplicado ao mercado financeiro dava. Né? Isso vocês podem também tirar essas dúvidas com a XP. Mas todo mundo sabe que a Selic, né, que é a taxa básica, né, financeira que conduz toda a economia do país, ela foi, mais uma vez, ela baixou, né? Ela está em 3%, e para o próximo mês ela cai mais 75%. Então, ela vai para 2,25%. Uma pessoa, a poupança, por exemplo, que é onde boa parte do brasileiro coloca o dinheiro, ela é 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial, que hoje está zerada. Então, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que ela tem R$1.000 numa poupança, o ganho mensal dela hoje vai ser de R$1,75. Né? Ou seja, né, algumas pessoas no passado falavam assim, olha, eu não vou ajudar porque eu vou guardar meu dinheiro lá e ele vai render, e aí eu posso até ajudar. Hoje, vamos falar, esse conjunto de aplicações, elas estão fadadas a não terem correção alguma. Né? Com 2,25, isso cairia para menos ainda. Então, assim, quem não tem, está precisando. Quem tem um pouquinho pode espremer e ajudar. Acho que é uma questão de sobrevivência. Né? A gente fala, né, infelizmente, a Covid tem causado uma série de problemas, mas o problema econômico ainda é muito forte. Né? A gente tem visto quanto tem sido destinado em diversos programas, mas isso não necessariamente está chegando para quem realmente precisa. A gente teve quando nós tivemos que fazer essa escolha agora na IA, de 150 famílias que seriam beneficiadas, essa palavra, foi muito difícil para a gente, porque entrou um critério, né? Obviamente nós tínhamos critérios, mas é uma dor no coração você saber que você está escolhendo alguém e talvez a outra pessoa ao lado também tivesse uma situação muito parecida, né? Então, assim, eu acho que é o momento da gente olhar o próximo, é o momento da gente realmente demonstrar esse amor que a gente ouviu a vida inteira, né? Quem está na igreja como a gente, desde criança, é o momento da gente realmente mostrar amor para as pessoas. E seguindo um pouco nesta linha com relação ao dinheiro que nós administramos, o dinheiro que Deus nos dá para nós administrarmos, uma pergunta para o reverendo Carlos Eduardo é o seguinte: um dos assuntos mais comentados por Jesus foi acerca do dinheiro. Isso é fatal. Um dos assuntos mais comentados por ele. O grande problema é que, às vezes, nós distorcemos um pouco essa questão. E aí vem a segunda parte da pergunta, né? Aqueles que defendem uma questão sobre a doutrina da prosperidade, então estariam certos, porque Jesus falou tanto do dinheiro que o dinheiro é importante. Como o reverendo Carlos Eduardo coloca essa questão? Então, vamos dividir as partes aí. A primeira realmente é fato, né? Jesus fala sobre dinheiro cerca de 90 vezes naquilo que os evangelhos tratam da história de Jesus. De todos os versículos do Sermão do Monte, boa parte, né, cerca de quase 100 versículos, um pouco mais, 22 mais ou menos, falam sobre dinheiro. Ou seja, é 1/5 da história daquilo que Jesus está falando sobre a situação. Das parábolas de Jesus, praticamente metade, são 49 parábolas, 24 tem alguma coisa a ver com finança. Então, se a gente for ver,
às vezes nós vamos encontrar Jesus falando muito mais sobre essa questão da preocupação com a vida financeira do que até mesmo com relação à oração, à fé. Não que ele não tenha ensinado ou que seja menos importante, mas a preocupação é como é que isso impera, às vezes, no coração das pessoas. O dinheiro, ele precisa ser um excelente servo, porque ele é um péssimo senhor. E aqueles que acabam se sujeitando ao senhorio do dinheiro acabam se dando muito mal. A preocupação de Jesus é nos fazer entender qual é a posição do dinheiro, porque, na verdade, se a gente for pensar, é até difícil imaginar a vida sem dinheiro, mas não é o dinheiro em si, mas a preocupação do amor ao dinheiro, a forma gananciosa de querer ter isso daí, isso que acaba sendo a raiz de todos os males, que é versículo bíblico que a gente encontra também. Então, as advertências de Jesus, as insistentes advertências, são muito mais no sentido de que pensar no dinheiro não como uma prioridade das nossas vidas. Aí, então, indo para a segunda parte daquilo que você disse, né? Se estão certos aqueles que falam acerca da teologia, da doutrina da prosperidade. Bom, primeiro, a doutrina da prosperidade, ela por si já é errada. Uma doutrina antibíblica. Então, alguém que defenda a doutrina da prosperidade ou a teologia da prosperidade está defendendo alguma coisa incorreta biblicamente. Então, a resposta é, está errado quem defende alguma coisa errada. Então, a gente precisaria aqui gastar muito tempo, a gente hoje não tem, seria uma ocasião diferente para pensar sobre isso aí, dos vários erros teológicos, bíblicos, que a doutrina da teologia da prosperidade traz. Então, pensar que isso vai começar desde a relação de Deus com Abraão, as promessas feitas de Deus para Abraão. Então, toma-se aquela parte material como se ela fosse a mais relevante, quando na verdade não é. É uma herança de fé que se estabelece ali. Pensa-se na oração como meio de barganhar com Deus. A fé é um instrumento forjado em que eu me relaciono com Deus para forçar Deus a fazer aquilo que eu quero. Então, eu vou ter as minhas ações e vou colocar uma faca no pescoço de Deus. Deus, eu fiz isso por fé, então agora o Senhor tem que me dar aquilo que foi, então, estabelecido. E talvez uma das piores situações é a incompreensão do que é, de fato, a expiação de Cristo. Né? O que a morte de Cristo faz com relação à nossa vida, e isso, então, é trocado por questões materiais, muito longe daquilo que é o propósito do ministério de Cristo. Para quem quiser ler um artigo interessante, e ele fala sobre 5 erros do Evangelho da Prosperidade, entra no site do Ministério Fiel, um site da editora Fiel, chama lá Ministério Fiel, procura lá nos artigos, 5 erros do Evangelho da Prosperidade. Eu quero só ler uma parte final desse artigo, que ele fala assim, se o Evangelho da Prosperidade é verdadeiro, a graça ela é obsoleta, Deus é irrelevante e o homem é o centro de todas as coisas. Então, essa doutrina, a teologia da prosperidade, transforma o relacionamento entre Deus e o homem numa transação. Então, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente pensa acerca de quem nós somos, quem Deus é, e aquilo que, de fato, ele tem como fundamental, prioritário para as nossas vidas, muito distante de meras questões materiais. Porque isso passa também. E a nossa relação com Deus é uma relação eterna. Muito bem. Vamos voltar para os jovens. Antes, Edson, temos aí várias mensagens, né, vindas do nosso pessoal. Pode ler para nós? Pode ver? Posso, claro. Olha, tem aqui o Vandré Finitelli, ele pergunta até para o Hamilton, pode responder depois, se é momento ou não de investir na Bolsa de Valores. Também tem aqui o Ivan Lee, o Vinícius Dias, família Venitelli, participando para valer aqui. Também a Valéria Ribeiro, que eu já citei, muita gente participando. As pessoas, acho que elas estão com vergonha um pouco de fazer perguntas, viu, Marcelo? Tá certo. Muito bem. Vamos voltar, então, para os jovens, reverendo Flávio. E
assim, os jovens, de uma certa maneira, nesses últimos anos, eles já vinham sofrendo um pouco no Brasil com a falta de oportunidades. Pelo menos eu mesmo tenho visto aí alguns jovens reclamarem, né, sobre a falta realmente de oportunidades, sobre o desemprego e tal, e realmente desses 12 milhões que a gente tinha, hoje nem sei mais quantos que nós temos ou vamos ter. Boa parte, a grande parte, eram jovens, né? Como falar com eles sobre a esperança em Deus nesse momento, onde as coisas podem até piorar? Eu penso que a pandemia ela tem sido um exercício de confiança, né, diária e para todos nós em todos os sentidos. A preocupação com a nossa saúde, com a saúde das pessoas que a gente conhece, dos nossos familiares, amigos, irmãos. A preocupação financeira, que é muito grande, né, a gente tem falado sobre isso aqui, os desdobramentos e consequências, né, que virão aí pela frente, o tempo que vai demorar para que as coisas se reorganizem, né? Então, eu creio que seja um tempo de um exercício muito, muito forte de confiança em Deus, né? Eu creio que seja a palavra que eu trago para eles é para que eles não desistam, para que eles sejam muito pacientes, muito perseverantes e confiem em Deus. E nesse tempo também, assim, será que existe alguma alternativa intermediária, né, entre até a oportunidade tão desejada chegar? Será que existe alguma outra oportunidade para que ele não fique totalmente parado, né? A gente sabe que não tem tido oportunidade de emprego agora, os empregos estão sumindo, né? Muita gente sendo mandada embora, mas, ao mesmo tempo, eu tenho notícias de jovens que estão sendo contratados na pandemia, nesse tempo de pandemia. Talvez, é claro, sejam aí a exceção, né? E eu penso também na questão do preparo, de qualificação. Quem sabe, enquanto a oportunidade não surge, aproveitar esse tempo para, de alguma maneira, se qualificarem um pouco mais e se prepararem para as oportunidades que virão. Agora, sem sombra de dúvida, a palavra aí é confiem em Deus. Né? Sejam perseverantes, sejam pacientes, tenham muita confiança, e trago aqui aquele versículo que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Lembrando que quem escreveu foi Paulo, num tempo de confinamento, preso, né, numa época de lutas, e ele reconhece isso, né, a Deus suprindo necessidades. Nós somos chamados aí para exercitar essa confiança plena em Deus, manter acesa a chama da esperança e pensar, quem sabe, numa alternativa intermediária até que venha a tão sonhada oportunidade da vaga e do emprego desejado. Ok. Hamilton, acho que você já respondeu, em parte, o que eu vou lhe perguntar agora, mas diante dessa crise financeira que devemos ser afetados e já estamos sendo afetados, para quem tem alguma reserva financeira, alguns conselhos talvez sejam mais fáceis, né? Uhum. Agora, como fazer para as pessoas, ou que recado, ou que conselho dar a algumas pessoas que vivem assim no seu limite, né? Que recado dar para essas pessoas? Tá, posso primeiro só responder a pergunta que o Vandré fez aí? O Vandré perguntou se é momento. Eu acho que é momento, né? Quando o mercado está muito favorável, você segue uma tendência normal. Quando o mercado está nessa volatilidade, é hora que alguns conseguem ganhar dinheiro. A questão é se você tem todo o conhecimento para poder acertar naquela ação, acertar, né, naquele índice. Então, assim, não sei se todos que estão ouvindo agora
ouviram o recado que eu dei, eu consegui com a XP um curso, então o Marçal disponibilizou, aí eu não sei se já chegou alguma coisa para você, mas se você tem algum interesse em saber como é que funciona a Bolsa, em que eu devo investir, que tipo de ação eu devo comprar, se dólar é necessário, eu achei melhor, ao invés de eu responder, eu jogar essa responsabilidade para um consultor financeiro, e eu consegui um curso free, até 100 pessoas, a gente vai estar disponibilizando pela XP. Voltando à questão do Marçal, de novo, acho que faz parte talvez eu já tenha respondido de uma certa forma. Eu acho que a pessoa tem que olhar onde é que estão os gastos dela e falar o que é que eu corto, o que é essencial. A gente brinca, né, mas no dia a dia, isso aconteceu até aqui em casa, viu, gente? A gente gosta de carne aqui, mas carne de porco, ela está mais em conta do que a carne bovina. Então, se você quer comer carne, não sei com que frequência, talvez você tenha que fazer um mix aí, né? Se o queijo está muito caro, você vai ficar um tempo sem comer queijo, ninguém vai morrer por isso, né? Eu acho que a grande questão é que nós somos mal acostumados, o brasileiro é mal acostumado, né? Uma ocasião, uma dentista amiga minha, ela falou que trouxeram uma senhora da antiga União Soviética, coisa bem antiga mesmo, e para visitar o Brasil. E quando ela veio, levaram-a num lugar que jamais deveriam ter levado uma pessoa dessa, levaram numa churrascaria. E naquela época, ela saiu abismada, porque as pessoas começavam a comer uma carne e, de repente, chegava uma carne quente, a tendência natural, ela tirava aquela carne, deixava de lado, não essa pessoa, né? E ela achou que era um absurdo, e ela virou para as pessoas e disse assim, olha, vocês nunca passaram por uma situação de guerra, e ela tinha vivido guerra. Ela falou, eu tenho cota de 300 gramas por semana de carne, né? Então, assim, quem tem um pouco mais, tem que ver até como consegue repartir. Quem tem menos, tem que olhar e falar assim, o que é que eu corto, né? Então, existem atitudes, né? Às vezes a pessoa reclama, mas a casa dela, ela está com todas as luzes acesas. Então, cara, a conta de luz hoje está alta. Diminui, deixa simplesmente aquela luz que você necessariamente precise. Então, assim, eu vejo que quem está com uma quantidade menor de dinheiro, quem está sobrevivendo com o programa do governo, quem está sem emprego, minimizar. É o mínimo que eu consigo sobreviver. Corto o meu luxo. De novo, ninguém vai morrer por isso. Ninguém vai morrer se eu deixar de tomar uma Coca-Cola. Eu acho que cabe cada um aí tem que olhar o seu orçamento, ver onde é que pega e fazer aquilo que é extremamente essencial, né? A gente espera que realmente isso venha rápido. A gente não tem nada dizendo que vem rápido ou que não vem rápido, né? A gente já vê alguns países aí que já está com a tal da segunda onda, né? Então, assim, graças a Deus que isso ainda não nos atingiu, talvez tenha atingido algumas pessoas com a própria questão do Covid, né? E aí vai ser mais um recadinho. Hoje eu conversei com um vizinho, é uma médica do centro médico, e ela disse que estavam com 15 casos lá, dos quais um casal, era um casal de médicos do centro médico, ele estava entubado, a esposa também, mas ele já estava, conseguiram desentubá-lo aí, mas ela disse assim, o que mais é ruim é que a faixa etária é de 30 a 55 anos, a 57 anos. Então, assim, aquilo que as pessoas achavam que a Europa atingia a idade do pessoal mais velho, aqui no Brasil a idade tem diminuído, né? Então, assim, graças a Deus que a gente ainda está conseguindo não ser atingido por essa doença. No aspecto financeiro, reveja os seus gastos, reveja onde é que você está consumindo e bola para frente aí. Vou entrar um pouco na área do Edson aí para ler rapidamente aqui, a Márcia falando que as questões de renegociação de algumas dívidas, né, ou de alguns serviços até. Algumas empresas estão dispostas a renegociar, né, alguns valores, talvez reduzir para receber, né, então diminuindo sua margem e tal. Então é uma dica também que ela dá.
E ela também fala sobre o setor dela, né, que realmente o setor lá de turismo, que a gente comentou tanto aqui, realmente não esperam voltar tão rápido, porque realmente até o hábito, né, como o próprio Hamilton falou, vai mudar para algumas pessoas, né? E, infelizmente, a gente vai dar uma notícia, o presbítero Ivan, que é lá do Parque Industrial, colocou aqui para que nós oremos pelo seu irmão. O seu irmão está com a Covid-19, numa situação que não é boa. Então, Ivan, tenha aí o conforto de que estaremos em oração. A nossa igreja de Campinas, que foi tua igreja também, a gente vai orar aí pela plena recuperação dele. Aproveitar aqui, Marçal, registrar também aqui a Rita Paulo. A Keila Mendes está dizendo que a economia doméstica é pequena, mas faz uma grande diferença no final do mês. Importante. Também aqui, deixa eu reforçar aqui, o Fernando Frincu, ele está dizendo assim que ele queria também saber o que os missionários podem fazer quando eles estão buscando um novo campo, nessa dificuldade toda que está todo mundo tendo, né? O que ele pode fazer, como é que a igreja vê esse investimento missionário e o que ele pode fazer para buscar recursos para também poder realizar o seu trabalho. Tem muita gente participando aqui também, agora o pessoal pegou gosto aqui nas perguntas e nas respostas. E como jornalista, eu quero dizer a vocês que quando vocês se referirem ao vírus, digam o coronavírus, mas quando se referirem à doença, digam a Covid, porque é coronavírus disease. Então é a doença, a Covid-19 e o coronavírus. Okay. Mais uma aula de português. Nós estamos com o nosso tempo bastante avançado, né? Então a nossa live tem um propósito aí de não avançar muito. Poderíamos ficar aqui a noite toda, mas vamos aí às últimas perguntas, né? A menos que o pessoal realmente queira nos enviar mais perguntas. Eu estou vendo que está o nosso compromisso de remeter ao Hamilton as perguntas que a gente fez. Okay. Isso. Também, como nós fizemos aí quando nós fizemos a DAG, algumas perguntas ela não conseguiu responder, não deu tempo, então a gente enviou para ela e ela respondeu no próprio Facebook, ela colocou a resposta dela. Mas, voltando ao dado, então... Eu chamo o reverendo Carlos Eduardo de Dado, né? Como muitos chamam, mas reverendo Carlos Eduardo, parece que as nossas igrejas estão sendo bastante afetadas, né? Na questão dos dízimos, porque se as pessoas não têm trabalho ou têm trabalho diminuído, né, com essa flexibilização aí de algumas empresas para manter os empregos, né? Como acha que podemos amenizar, nós como igreja, né, que dependemos desses recursos financeiros para a expansão da obra, como nós podemos amenizar alguns custos? Né? Então, uma pergunta pastoral aí. Bom, a gente pode pensar do ponto de vista espiritual, da responsabilidade que cada crente tem na sua participação, na sua contribuição, e isso Deus não nos cobra pelo valor absoluto de quanto nós ganhamos, mas a fidelidade em relação àquilo que a gente recebe. Então, de quem não tem recebido nada, Deus não vai cobrar também. Deus não é injusto e fala assim, você teria um salário assim? É claro que Deus não vai fazer isso. Mas essas variações que hoje a gente tem, a fidelidade continua sendo a mesma. Se é fiel no pouco, é fiel no muito. Né? Do ponto de vista administrativo, quais são as finalidades principais da igreja? É a evangelização dos povos e o culto a Deus. Tudo aquilo que nós temos da nossa arrecadação, ela é direcionada para isso. Então, quando fala assim, bem, nós vamos ter um envolvimento financeiro para o trabalho dos jovens. Mas por qual finalidade? Porque no trabalho dos jovens nós vamos evangelizar outros jovens. Então, atente qual é o fundamento, o princípio. Nós fazemos uma reforma no templo. Por quê? Porque o culto a Deus vai ser prestado ali. E as pessoas precisam entrar ali, precisam se acomodar ali. Agora, se a despesa que é feita, né, não tem estas finalidades prioritárias,
elas são remanejadas, elas são descartadas, elas são transferidas para uma outra ocasião. Então, é preciso sempre o bom senso na administração. Aliás, a gente tem falado aqui sobre economia, que é uma palavra de origem grega, não é? Que fala da casa e da direção, a gerência dessa casa. Então, economia não é só falar, eu vou deixar de gastar, não, é o gerenciamento dos recursos. Então, o bom gerenciamento, isso é economia. Então, nós fazemos essa nossa preocupação na economia da igreja, é o bom gerenciamento disso para que as prioridades, os fundamentos sejam atendidos. E aí, então, nós contemplamos as pessoas necessitadas, nós contemplamos a evangelização, nós contemplamos aquilo que se refere ao culto, e as outras coisas podem ser secundárias. Vamos chegar aí na última pergunta, então, e é para o Hamilton, e depois, óbvio, todos aí têm suas considerações finais, né? Hamilton, que leitura a gente pode fazer? Eu sei que você não é profeta, né? Nenhum daqui é, né? Mas... Ainda, né? Ainda, né? Pode ser que alguns aí recebam aí Mas olha só, qual leitura poderíamos fazer daqui 6 meses ou 1 ano para a economia do Brasil? Baseado, obviamente, nos seus conhecimentos, né? E o que pode crescer e o que pode, né, perder ou ganhar em importância de mercado. Será que você teria algum prognóstico? Talvez a pergunta mais difícil, né, de responder, né, atualmente. De novo, né, a gente está vivendo momentos de incerteza, né? Eu recentemente estava conversando com amigos também, e algumas empresas estão substituindo as suas linhas até para poder sobreviver, né? Então, outras empresas, elas fizeram um acordo, não vou demitir para poder manter o negócio, né? Hoje eu tive a oportunidade de ir ao dentista rapidamente e, novamente, ele me falou, olha, eu estou com um problema sério, porque o pessoal está com receio de vir ao consultório, então eu não estou atendendo, estou atendendo só emergências ou alguma coisa que precise ser feita num tratamento mais contínuo aí. Então, ele falou, se a coisa continuar assim, eu vou ter que demitir os funcionários que me ajudam, né? Então, assim, eu acho que qualquer tentativa de diagnosticar uma situação onde a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, ela é um pouco difícil. Assim, eu fico até chateado de não poder ter essa resposta, né? Mas o que a gente faz, né, até na questão da própria comparação da situação da doença em si, é comparar os países que já passaram por isso em tempos passados, né? Janeiro, fevereiro, e aquilo que está acontecendo efetivamente nesses países nesse momento. Não dá, Marcelo, não existe uma resposta certa. Eu acho que, de novo, né, o que mais tem se falado é se reinventar, porque, novamente, vamos imaginar um cenário daqui a uns meses onde milhares de pessoas estão desempregadas. E aí? Como é que a gente vai colocar esse pessoal de novo no mercado de trabalho? Então, assim, eu tenho um negócio, qual é a garantia que as pessoas vão comprar o meu produto? Né? É ruim, né? Fica uma coisa do tipo assim, é meio tenebroso, né? Mas, por um lado, né, a gente sabe, né, a gente tem N versículos, né, e nenhum fio cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus, né? Então, eu acho que nós cristãos, a gente tem que depositar toda a nossa confiança em Deus. Não existe outra coisa. Senão a gente entra em desespero, a gente fica triste, a gente fica, sei lá, a gente perde. Mas assim, de novo, eu acho que o que a gente, talvez esse momento, eu tenho falado para algumas pessoas, tenho falado até para minha irmã que está ouvindo aí, estude, se capacite mais. Eu acho que é o momento de você tentar se capacitar.
tá? Você tem o dia inteiro, não importa. Se você quer dormir de manhã, você pode se capacitar à tarde. Se você quer dormir à tarde, você pode se capacitar de madrugada. Tem N cursos e de novo, né, vamos lembrar, quando o mercado voltar e as pessoas começarem a ser contratadas, quem vai arrumar um emprego é quem tiver mais capacitado. Então, é o momento novamente, né? A gente fala, isso acontece numa carreira normal, né? Às vezes você está numa carreira, você tem um cargo bom, aí você, por algum motivo, você perde o cargo, nós tivemos escolhas aí você vai se capacitar para novamente voltar para o mercado e poder agora talvez ser um consultor, talvez ser um professor, né? Mas, assim, não tem como fazer diagnóstico de uma coisa que o mundo ainda não sabe como é que vai ser, né? Então, o recado que eu daria é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele falar, tente descansar no Senhor. É fácil? Não é fácil, mas uma vez conversando com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Wesley, né, o nosso cardiologista, hein, ele falou, aqueles problemas que eu não consigo resolver, eu tenho que entregar para Deus, não adianta, eu consigo resolver esse tipo de problema, eu faço a minha parte. São problemas que eu não consigo resolver, não adianta se desesperar por isso. É entregar para Deus, Deus vai cuidar, ciente de que nada, nenhum cabelo da nossa cabeça cai se não for da vontade de Deus. Tá bom? Então, eu volto a falar, os assuntos mais técnicos, a gente conseguiu um curso com pessoa extremamente técnica, então, voltem para uma sala, coloquem aquilo que vocês gostariam, a gente vai tentar gerar um tópico e fazer com que as pessoas possam fazer esse curso aí, que vai ser feito também de forma online. Eu agradeço a oportunidade de vocês me chamarem aí, espero, de uma forma ou de outra, ter contribuído. Muito bom. Mas chegamos, então, no momento aqui final da nossa live, desse momento de Central de Boas Novas, e eu gostaria que todos fizessem suas considerações finais ou dessem seu recado final. Eu vou começar por mim. Esteja conosco na próxima semana, nós vamos ter um tema interessante como esse, aqui para falar com vocês. Isso surgiu da ideia de nós, neste momento de reclusão, estarmos juntos aqui e poder conversar, poder bater esse papo aqui. Vamos continuar quando voltarmos também. Quando voltarmos a nos encontrar pessoalmente, nós vamos continuar com esse programa. Esse programa vai bater o recorde do Faustão na Globo. De tantos anos está lá no ar. E nós vamos bater. Mesmo que nós estivermos bem velhinhos aqui. Tá bom? Eu louco. Edson, Flávio, Hamilton e depois o nosso reverendo Carlos Eduardo encerra. Quero agradecer a Deus essa oportunidade de participar com vocês de mais esse programa, agradecer a todo mundo que participou aqui. Já que o Hamilton vai se despedir, quero encaminhar ele uma última pergunta para ele responder em 30 segundos. A pergunta do seminarista Luiz Carlos Lima. Ele diz assim, em tempos de crise, qual é o ideal? Doar a quem necessita ou guardar um pouco de dinheiro para uma dificuldade futura? Muito obrigado, até a terça-feira que vem. Quem responde agora? É o Flávio, fala primeiro? Não, ele fez a pergunta. Deixa, então, responde nas suas considerações finais, tá bom? Flávio, Hamilton e depois o reverendo Carlos Eduardo. Mais uma vez, um bate-papo muito especial. Meu recado é, vamos confiar em Deus, como isso foi falado aqui várias vezes, não só por mim. É tempo de exercitarmos essa plena confiança e também oportunidade para a gente olhar um pouco ao redor, né? A gente perceber, de repente, de que maneira a gente pode ajudar alguém. Se Deus tem nos abençoado e não tem faltado dentro de casa, não é apenas para o nosso conforto. Uma coisa que eu tenho feito, deixo uma dica aqui, eu estou andando com uma sacola com alguns mantimentos dentro do carro e nos semáforos tenho entregado e assim ninguém recusou. Às vezes um simples pacote de bolacha, ninguém recusou. É uma oportunidade que a gente tem de exercitarmos a compaixão, né? Então fica aí a dica, fica o recado, que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, as famílias, e vamos ter essa certeza, Deus vai suprir as nossas necessidades. Bom, Flávio, eu fiz a mesma coisa, eu acho que a minha última saída eu levei também um pouquinho de bolo, um pouquinho de bolacha, entreguei para uma pessoa, e você vê, assim,
no sorriso da pessoa, né? Como se aquilo talvez fosse a única alimentação que ela tivesse no dia, né? Então, Sim. E aí eu acho que a minha resposta eu dividiria, tá? Eu guardaria um pouquinho para uma reserva e ajudaria a pessoa que precisa ajudar. Eu acho que, de novo, eu insisto que é um momento que a gente tem que saber como ajudar. Eu acho que tem isso também, né? Para a gente não cair naquela questão do assistencialismo, né? Da pessoa que quer receber tudo e ela não quer fazer nada. Mas eu acho que existem formas da gente poder ajudar. Eu coloquei N formas aí, né? Projetos como o da FEAC, projetos como a da EA. Então, eu dividiria uma parte, eu acho que a gente pode se resguardar de qualquer necessidade que a gente tenha, e uma parte a gente deveria estar ajudando também. Novamente, foi um prazer, né? Espero que quem participou, esteja participando, esteja gostando da nossa conversa, né? Não é um assunto técnico, né? Senão a gente já de cara já chamaria um consultor financeiro, mas eu acho que como um cristão no dia a dia tem que demonstrar realmente amor, né? Que é esse amor que a gente tanto prega, que a gente tanto fala e que quantos vivem, né? Eu acho que esse é o momento, tá bom? Um abraço para todos aí e obrigado pelo convite. Convite, não Covid, tá? Convite. Covid ou Covid. Primeiro, a nossa gratidão ao Milton por atender o nosso convite e participar aqui com a gente. Agradecer a todo mundo que tem participado aí, o pessoal que tem assistido. Alguns já estão se tornando fiéis seguidores nossos aqui. Eu tenho vários familiares que participam, alguns estão bem longe, mas estão acompanhando a gente. E, como sempre, a gente encerra. A boa nova sempre é uma boa nova do Evangelho. E é o que a gente quer fazer, é tornar essa central a central das boas novas. As preocupações são de todos nós, assuntos que fazem parte da nossa vida diária, mas sempre lembrar. E com relação a dinheiro, Jesus dá alguns alertas. Eu quero lembrar de dois textos. Primeiro, porque o dinheiro conspira contra nós como se fosse uma divindade do mal. Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que era o Deus do dinheiro. E depois uma outra situação que também é muito importante, que é uma das falsas seguranças que o dinheiro traz, pensar que vai garantir o futuro. E não é o dinheiro que garante o nosso futuro. Você pode fazer as suas reservas, a sua prevenção, mas não é o dinheiro que garante. Jesus fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Cuide disso. É importante nós pensarmos nesse tempo, na nossa vida diária, mas pensar com os olhos voltados também para cima. Para encerrar, uma das datas especiais que nós temos é a celebração do Dia do Jovem Presbiteriano. Então, participe do culto no próximo domingo, às 9 horas e às 19 horas, aqui do Facebook ou então pelo YouTube na página da igreja. Vai cantar música presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Mas você não está sendo convidado para assistir uma tela na sua frente, mas é para participar do culto. Então, próximo domingo, Dia do Jovem Presbiteriano. E a segunda, a gente tem falado muito sobre a reforma do nosso templo. E nós começamos uma limpeza geral na sexta-feira passada, e ontem, segunda-feira, o material começa a chegar. Hoje já tem algumas coisas. Eu queria que o Marçal mostrasse 2 fotos de como estava na sexta-feira, Marçal. Veja aí o trabalho que foi feito pelo jovem, junta diaconal. Nós tiramos todos os bancos, né? Protegemos ali o piso da frente, né? As laterais também. Há um plástico preto em volta, cobrindo as partes de madeira. Mostra a segunda foto aí da sexta-feira.
Esse daí, o piso, como é que está ainda todo arrumadinho, bonitinho. Ok. Mostra de hoje. Olha só como é que está bonito agora o piso, ó. Nossa. Olha a maravilha que está. Tudo aquilo que vem. E a última foto. Essa aí, você já tem uma ideia do que está acontecendo no forro, né? Aí já quase que metade do forro da igreja foi retirado hoje. E aquele rapaz ali, a gente está orando para ele ficar bem seguro ali em cima. Mas, meus irmãos, orem por isso, ajudem com as suas ofertas, estamos aí trabalhando para que Deus seja glorificado e a nossa igreja seja um espaço de alegria, de comunhão de todos aqueles que podem participar ali conosco. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Um abraço. Okay. Pessoal, então, Deus abençoe. Aqui, um grande abraço a todos, um tchauzinho e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.